E será que a série do Resident Evil da Netflix é finalmente uma boa adaptação de Resident Evil ou será que é mais uma grande decepção? Vem comigo que no vídeo eu vou trazer a crítica da série de Resident Evil. E chegou na Netflix a série do Resident Evil. Mas antes de eu começar a falar sobre a série, eu queria falar uma coisa sobre a Netflix que fez que eu já estava pensando há algum tempo e depois de assistir a série do Resident Evil, eu cheguei a essa conclusão e eu queria compartilhar aqui para poder fazer uma introdução para poder chegar realmente na crítica da série. Que é o seguinte, a Netflix é muito importante para a história dos streamings, porque quando ela surgiu, ela revolucionou o mercado. Não existia streamings e a Netflix foi a primeira que trouxe essa ideia de uma locadora online, onde você poderia pegar seu filme, meio que alugar sem sair de casa. Isso foi tão revolucionário que hoje em dia todo mundo quer ser um streaming, todo mundo quer ser a sua Netflix, pode-se dizer assim. E não é só pela ideia diferente que fez com que a Netflix fosse inovadora. Foi também pela qualidade que ela tinha no seu produto lá no começo, com produtos tanto clássicos que muita gente conhecia, mas também pelos seus produtos originais. Os seus produtos originais eram tão bons e o povo gostava tanto que no começo as pessoas colocaram como padrão Netflix. O que seria um padrão Netflix? Queria dizer que o negócio tinha qualidade. Então, quando ia lançar uma série, um filme, as pessoas falavam assim: bom, essa série, esse filme vai ser feito pela Netflix. O pensamento automático das pessoas era: então eu vou dar uma olhada porque pode ter qualidade. Porque se a Netflix está fazendo, quer dizer que é um produto que pode ter qualidade. Essa foi a coisa que ela conseguiu se vender para o mercado. Passando os anos, a Netflix foi crescendo muito e colocando muito mais produtos originais. Mas se por um lado ela ainda consegue entregar um ou outro filme ou série que é bom, muito bom, isso é muito pouco comparado com a quantidade de produtos ruins que elas entregam. Dessa forma, a fama da Netflix no mercado hoje em dia não é uma coisa como era antigamente de qualidade, e sim de algo com uma qualidade muito duvidosa. Então, quando uma série, um filme, na verdade, quando um livro, uma HQ, um mangá, um anime, um game vai receber uma adaptação da Netflix, seja série ou filme, as pessoas já torcem o nariz e colocam o pé atrás. Em vez do pensamento ser que nem antigamente de nossa, ainda bem que minha série vai ser adaptada pela Netflix, ela pensa, meu Deus do céu, eu espero que a Netflix não erre como ela vem errando recorrentemente em quase tudo que tenta fazer. E a série do Resident Evil, quando foi anunciada pela Netflix, o meu pensamento foi, nossa, que medo, porque dificilmente acertam em produções de games e ainda mais a Netflix que vem errando. E ela não conseguiu provar o contrário, na verdade, ela só provou o que todo mundo já esperava, porque a série do Resident Evil pra mim é uma das, se não a pior série do ano até agora, e eu digo isso em todos os sentidos. Ela erra em todos os sentidos, em roteiro, na parte técnica e até na parte de atuação. Mas vamos começar devagar pra gente ir ponto a ponto e eu começar falando sobre o roteiro. Porque o que é um bom roteiro? Um bom roteiro é bem relativo. Ele pode ter várias características diferentes que faz com que um roteiro funcione ou não. Mas uma coisa todo roteiro tem que ter, que é personagens interessantes, cativantes, carismáticos, bem apresentados, bem desenvolvidos e com camadas. Você faz isso aí com seus personagens, você consegue fazer automaticamente com que o público se identifique com eles, tenha um carinho por eles ou tenha uma relação com eles a ponto que faça com que ele queira acompanhar a história daquela série. E não é isso que acontece aqui. Na série do Resident Evil, todos os personagens, seja os protagonistas ou seja os secundários, todos são muito mal desenvolvidos, muito mal apresentados, sem carisma nenhum, sem personalidades, além de alguns serem genéricos e outros serem um estereótipo completo. Tudo isso faz com que os personagens que não sejam nada para o público. E isso acaba criando o que eu acabei de falar, essa parte negativa de o público não cria uma ligação com os personagens. E se ele não cria uma relação com os personagens, ele acaba não criando uma relação com a série como um todo. Então não
importa a história, não importa a premissa, não importa o que eles vão contar, se você não tiver envolvido emocionalmente com aquilo. Se você não está envolvido emocionalmente com aqueles personagens e com a história que está sendo contada em tela, que é a história deles, você não vai se importar se eles morrerem, se eles sofrerem por amor, se eles estão felizes ou tristes. Nada disso vai mudar pra você, porque você não se importa com eles. E você deve estar pensando, bom, mas isso é tão ruim? Claro que é ruim, porque se você não se importa, a história que está sendo contada em tela acaba ficando desinteressante, porque você não se importa emocionalmente com nada que está acontecendo ali. Então a série acaba ficando chata, arrastada, desinteressante. Tanto que os episódios têm 45 minutos. Pra mim, eles pareciam que tinham 3 horas, numa temporada que só tinha 8 episódios, e parecia que tinha 80, porque, de novo, eu não me importava com nada que estava acontecendo em tela, porque os personagens não eram bons. E não é só isso, obviamente, que faz um roteiro ser bom ou ruim. Existem outras milhares de características que vão identificar se um roteiro é bom ou ruim. E nessas outras características, a série também falha muito, porque apesar da série ter sim uma premissa interessante, uma premissa que é a mesma dos games, que é toda aquela ideia de que a Umbrella Corps, ela é um lugar onde ela cria uma cura para doenças raras, mas no fundo a gente sabe que ela é uma fachada para uma empresa que cria esse vírus e tal, que não é a ideia deles, eles têm uma outra ideia, mas esse vírus acaba sem querer criando vírus e acaba gerando apocalipse zumbi. Apesar dessa premissa ser a premissa do Resident Evil, então ser uma premissa ruim, e muitas séries de zumbi e filmes já ter HQs, todo lugar de zumbi, já ter usado essa ideia, o problema vai além disso, porque além dos personagens serem muito ruins, o roteiro destruir os personagens, eles ainda trazem outras características que são padrão de roteiro, de como você não se fazer roteiro. Tanto que pra mim, esse roteiro poderia facilmente se passar numa escola de cinema de como não se fazer roteiro. Porque, por exemplo, se existe uma coisa que todo mundo que gosta, que não gosta, que sabe um pouco de cinema, não gosta, são de séries expositivas. Porque séries expositivas é quando aquele personagem explica muito uma coisa, ele fica muito didático. Essa parada para explicar normalmente acaba travando o ritmo da série. E é isso que também acontece aqui. Existem muitas coisas, até simples, que eles explicam várias vezes. Vários personagens diferentes explicam de formas diferentes, algo muito didático, até simples de entender. E isso é outro fator que deixa a série chata e arrastada, porque o ritmo vai sendo quebrado o tempo inteiro com cenas expositivas, algo que o roteiro poderia resolver de uma forma mais natural, poderia transformar essas informações, diluir durante a série, usar coisas mais sutis para explicar coisas, mas em vez disso eles resolvem explicar uma coisa milhares e milhares de vezes. Não é o tempo inteiro que acontece isso, mas acontece bastante. E sem contar que a série também usa muito a ideia que é facilitações de roteiro, algo que me incomoda bastante. Porque facilitações de roteiro, ele praticamente faz duas coisas claras. Primeira, ele é a preguiça do roteirista e, por outro lado, também é o roteirista deixando claro que ele acredita que o seu público, o público que está vendo aquele produto, é um pouco burro. Por que ele fala isso? Porque quando você está criando um roteiro, existem situações que você está colocando seus personagens. Um roteiro, uma história de um filme, nada mais é que essa história que está sendo contada e você fazer com que esses personagens entrem em situações e saiam de situações. A pergunta é, quando você coloca o personagem numa situação, para você tirar dessa situação, você pode fazer isso de uma forma simples, uma forma banal, que não vai ser incoerente, mas vai ser meio até... Você tem que acreditar muito que aquilo funcionaria, ou você pode ser algo mais criativo. Essa série vai para esse caminho da coisa mais fácil. E aí é que entra a facilitação de roteiro. Porque, por exemplo, existe uma cena no primeiro episódio onde as duas irmãs querem entrar no laboratório para saber o que a Umbrella faz com aquele teste com animais que elas descobrem. Eles poderiam fazer toda uma mecânica, uma logística para fazer com que essas duas meninas conseguissem entrar no laboratório. Mas não, eles vão pular o caminho mais fácil, que é o pai delas, que é o chefão, que é o Wesker, que é o cara que é o mais incrível dentro desse universo, ele deixa o crachá para entrar dentro do laboratório do lado da gaveta dele como se não fosse nada. Elas entram no quarto dele no meio da noite e pegam também como se não fosse nada, credencial, e entram no laboratório como se não tivesse segurança nenhum. Isso é uma facilitação de roteiro. A facilitação de roteiro é praticamente quando você dá desculpas, que praticamente o roteiro vira para você e fala assim, só aceita para você aproveitar mais a minha série, porque se você pensar muito, você vai ver o quanto isso é bobo. Facilitação de roteiro praticamente vai para esse lado. E isso acontece o tempo todo. E nessa série o tempo
tempo todo que chega a incomodar, chega a ficar chato pra quem tá assistindo, porque, de novo, principalmente porque você tem que aceitar muita coisa pra aceitar isso, e porque é praticamente o roteiro te chamando de burro. E com um roteiro tão mal escrito, com personagens ruins e com uma história que nem é tão empolgante assim, nem é tão bem escrita, nem é tão bem amarrada, a gente entra no outro problema da série. Porque a série, eu acho que o roteirista se achava super inteligente. E ele colocou vários plot twists durante toda a série. O que são plot twists? São essas viradas que a série tem. Essas viradas que são inesperadas ou que mudam completamente o rumo da série. Ela faz isso o tempo todo. Mas agora para pra pensar 5 minutos nesses plot twists. Tudo bem que eles até tentam dar uma explicação depois. Mas antes dessas explicações que eles dão depois, que eles revelam, faz sentido? Em algum momento a série deixou alguma brecha para aquilo fazer sentido? Para mim, não. Quase nenhum faz sentido. Alguns, inclusive, como uma aparição de um bicho que aparece no último episódio, ela só é falada nos primeiros minutos antes do episódio. Antes daquilo, eles nunca mencionaram uma certa coisa que eles colocam em tela, para mostrar como as coisas são jogadas, como o roteiro quer que você realmente aceite qualquer coisa. Então os plot twists, por mais interessantes que algumas ideias são, e que se fossem bem desenvolvidos, poderiam funcionar muito bem, nessa série, da forma como foi escrita, é péssimo, é terrível, é mal feito e chega a incomodar. Não só isso, mas várias outras coisas. A série também tem diálogos terríveis, diálogos que você olha e você fica até com uma certa vergonha alheia de ver aquilo em tela. Você pensa, nossa, quem escreveu isso? Quem escreveu isso? E pior, quem escreveu isso é outra pessoa, leu aquele roteiro e achou legal, aprovou para ir pra série de TV. Então, em questão de roteiro, como eu falei, é aquele tipo de roteiro que você olha e pensa, ele tem que ser passado numa faculdade de cinema de como não se trabalhar um roteiro. E se você acha que isso aí tá péssimo, a parte técnica também não é muito melhor, não. A parte técnica também é muito ruim. Desde a parte da trilha sonora, que é terrível, que não é terrível, mas ela é genérica, ela é esquecível, ela não tem nenhuma batida marcante que você pense quando lembra da série. E pior, a trilha sonora misturada com a direção e o roteiro também tem que esse combo maravilhoso dessa série consegue entregar uma das cenas mais vergonha alheia da série. E por que eu falo esse combo? Porque é uma música que ela é boa, mas ela é colocada num contexto de zumbi que não faz sentido. O roteiro escreveu essa cena, o roteiro escreveu essa cena e a pessoa teve que dirigir, que é a cena envolvendo uma vilã e uma música onde ela dança e ela está controlada. Antes que alguém fale sobre isso, eu sei que ela está controlada. Mas mesmo assim, é uma cena vergonha alheia tão grande que eu fiquei o tempo inteiro pausando e pensando, eu deveria pular essa cena. Eu acho que eu não mereço essa cena. Eu até pensei na hora que eu tava vendo essa cena assim, eu acho que a série quer que eu desista dela. Eu acho que ela quer ver até onde eu vou aguentar aí com isso. De tão ruim que é. Então a trilha sonora tem essa cena vergonhosa que ela faz parte, mas principalmente é uma trilha sonora genérica esquecível. E aí você ainda tem o fator da construção de mundo que eu acho muito fraca aqui. Qual é a construção de mundo? Até parece ser fácil uma construção de mundo em questão de zumbis, né? Existem tantas produções de zumbi, a gente tem tantas coisas em todas as mídias que deve ser fácil. Bom, aparentemente eu acho que esse cara que fez Resident Evil nunca jogou um jogo e também nunca leu nada, nunca assistiu nada sobre zumbi. Porque os cenários, quando eles até estão abertos, mostram cenários abertos, você até vê umas características de umas cidades mais destruídas, como Londres no primeiro episódio. Mas quando tá no cenário, são cenários tão genéricos, nem lembra muito Apocalipse Zumbi. Se fosse qualquer outra coisa, você aceitaria muito bem de tão qualquer coisa, qualquer nota que é esses cenários que eles fazem, que é essa construção de mundo. E isso também entra na parte da direção conseguir construir bem as cenas, a fotografia também trazer esses cenários mais vivos. A fotografia também é pouco inspirada, a fotografia não consegue deixar, também não te coloca ali nesses lugares como se ela fosse... como se te colocasse uma imersão junto para te colocar no Apocalipse Zumbi. E é a prova de como e tem uma prova pra mim aqui, que é a prova máxima de como os cenários dessa série foram mal utilizados. Em questão de direção, fotografia, construção de cenário, enfim, tudo isso que eu mencionei. Que é o seguinte, se você pegar alguns cenários que aparecem nessa série e aparecem recorrentemente, você vê como os cenários são pobres e principalmente, como até parece um filme independente. Com todo respeito ao filme independente, existem filmes maravilhosos independentes, mas geralmente tem menos orçamento do que uma série da Netflix com um nome tão forte como Resident Evil. Mas, por exemplo, existe o cenário dos barcos, existe o cenário, por exemplo, do laboratório e existe o condomínio onde elas vivem, as personagens principais vivem. Bom, vamos começar falando um pouco sobre a parte do barco. O barco é um barco gigantesco. Quando a câmera abre, existe um barco gigantesco ali, mas
quando você para pra ver, eles usam praticamente 3 cenários na série toda dentro do barco. Eles usam um salão principal, eles usam a parte de fora do laboratório. No laboratório Umbrella, eles usam um corredor e duas salas de reunião, sem contar um laboratório. E no condomínio, eles usam a sala principal e o quarto das meninas, sem contar a praça principal. É muito pobre. Nada daquilo parece vivo e nada daquilo é imersivo. Então, pra quem tá vendo a série, isso também é bem ruim, é bem fraco. E eu também queria falar uma coisa da direção, que eu não gostei nada, e que também entra numa outra coisa de roteiro que eu deixei pra falar nesse momento da direção. Que é o seguinte, um roteiro que é perdido, esquecido, que não sabe fazer nada, ele teve a brilhante ideia de colocar 2 linhas temporais ao mesmo tempo. Então, a gente vê um futuro onde o apocalipse zumbi se instaurou, e a gente vê um passado, onde a gente vê a origem onde o apocalipse zumbi vai começar. E aí eu faço uma pergunta pra você. Você acha que a pessoa que escreveu esse roteiro conseguiu conduzir bem essas 2 linhas temporais? Não, é uma grande bagunça. É uma grande bagunça no ponto onde nada é bem conectado, nada é bem colocado em tela. Se fossem 2 séries diferentes de zumbi, uma que se passa antes do apocalipse zumbi, uma que se passa durante, funcionaria perfeitamente bem, porque essa série poderia ser sobre qualquer coisa, poderia ser sobre coisa completamente diferente, porque as 2 linhas temporais não se conectam. E eu falo isso porque isso também é um pouco de culpa na parte da direção, nem fazer diferença na parte estética do universo. Tipo, você quando tá no presente ou no passado, você só sabe que é diferente porque a personagem tá um pouco mais velha visualmente. Mas se você parar pra pensar, a direção poderia ser muito melhor, muito mais criativa no ponto de criar uma nova composição, a parte até do filtro da série mudar, nem a parte básica de mudar o filtro para mostrar diferença de passagem de tempo de um pro outro. Nada disso eles fazem, é algo que me incomoda muito essa parte de direção com roteiro. E depois de tudo isso, você ainda tem a parte da ação, porque quando você pensa em zumbis, você pensa na parte da violência, das mortes também, que sempre acontece nesse tipo de série. E nisso a direção também é muito fraca, porque isso poderia gerar um entretenimento, algo que daria uns pontos pra série, mas isso também não funciona. Parece que quem viu a série, o diretor, nunca viu nada de zumbi, porque a parte de ação ela é genérica, ela é esquecível, e ela também, em alguns momentos, é bem fraca. É fraca num ponto que, por exemplo, uma hora a câmera abre e tem milhares de zumbis entrando num lugar. Até parece uma horda de tanto zumbi. Corta a cena e mostra um lugar mais fechado, né? Mostra uma cena mais fechada em 2 personagens. E parece que aqueles 100 zumbis eram 10. Então a direção é ruim até nisso. Até na parte de coerência, né? De continuidade. Até nisso ele é ruim. Então, além disso, a ação é muito fraca. Sem contar que tem cenas que são muito ruins. E eu não lembro de nenhuma cena de ação. É tão pouco marcante que nenhuma cena de ação é marcante. E sem contar o CGI da série, que com o orçamento que eles têm, poderiam ter entregado um CGI muito melhor em vários momentos, que o CGI também é bem fraco da série. E aí a gente deve estar pensando, mas e a atuação? A atuação é o que eu tenho um problema para criticar. Porque é o seguinte, eu não acho a atuação boa. Eu não acho que nenhum ator aqui é bom, diferenciado, carismático, que já fez coisa antes ou que provou alguma coisa aqui. Mas como que eu vou criticar os atores dessa série? Com um roteiro tão ruim em mão, tão mal feito e com uma direção tão fraca que não consegue dirigir bem os atores, como que eu vou cobrar que eles entreguem um trabalho bom? É bem verdade que se o ator fosse bom, competente, a série ia continuar sendo ruim, mas ele poderia, atrás da sua atuação, ele poderia trazer um carisma, uma coisa diferente, que deixasse os personagens dele mais legal, melhor do que o roteiro é escrito pra ele. Isso já aconteceu várias vezes com atores bons, com atores incríveis. Mas aqui não são atores incríveis, são atores medianos e eles não conseguem entregar nada. Aqui nada, nenhum ator é destaque, nenhum ator é fantástico, exatamente porque eles já não são atores fantásticos, são no máximo mediano. E o roteiro ruim, com a direção fraca, também ajuda a cair mais ainda a qualidade deles. Então, eu tento não julgar muito os atores nessa série. Cara, eu posso julgar em outras coisas, eu posso falar em alguns momentos, mas mesmo assim, eu tento julgar menos porque é tudo tão ruim em volta deles que eu tento até tirar um pouco da culpa deles, dessa série ser como eu falei, uma das piores do ano. Mas além disso, eu só queria falar mais 2 coisas pra fechar, que era a primeira, falando que eu não gostei de uma coisa que eles fizeram, e obviamente muito por culpa do roteiro, que é como eles ligaram os jogos à série. Eu não me importo da série ser... se a série vai mudar ou não coisa dos games. Inclusive, eu até preferia que a série se distanciasse dos games e fizesse uma coisa mais original, mais própria. Mas eles resolveram fazer uma ligação. E essa série não é uma ligação qualquer. Essa série, ela se liga no ponto de ela
é o futuro dos games. Depois do último game, era como se fosse uma continuação. E isso é um problema por dois motivos. Pra mim, que não é gosto muito dos games, mas joguei só um ou outro, não sou um grande fã que conhece o nome de personagem, eu já senti um pouco isso, que é... Eles soltam um monte de informação que é super relevante pra série, que é super relevante pra quem vai assistir a série, e que quem não jogou os games, simplesmente é esquecível. Não faz diferença pra pessoa e acaba prejudicando a experiência dela um pouco. É bem verdade, você não precisa ver a série pra entender, ou precisa jogar os games pra entender a série. Mas tem referências e até piadinhas que eles fazem que são super relevantes e que não sabe é jogar de lado. Por exemplo, tem um personagem na série que ele é meio bobão. Então você não tem que levar muito a sério as coisas que ele fala. E tem uma hora que ele vira e fala assim: ah, é que nem um personagem que a gente conhecia e ele morreu faz tempo dentro de um vulcão. Pela forma como o personagem fala isso, pela forma como ele é, isso parece uma grande piada. Mas não é. É uma grande revelação do jogo do Resident Evil 5. Isso acontece o tempo inteiro. Até com um personagem que aparece em canto de tela, aparece em vídeo, um videozinho, onde a gente tem que dar uma seringa, uma injeção num personagem, onde é um personagem super relevante, super importante, que também é jogado de lado. Então, esse é o problema pra mim envolvendo os games. Pra mim, eles deviam afastar. Em vez disso, eles inseriram essa série dentro dos games. Eu faço uma pergunta: e o futuro da série, se ela for renovada? Eu espero que não. Mas e se a série for renovada? O que você vai fazer? Você vai forçar quem assistiu a série a ver os games? Você vai explicar todos os games dentro da série? Então esse é outro problema. Eu acho que eles, além de ter um roteirista muito ruim, que não conseguiu fazer uma boa conexão, deixar tudo coeso, e colocando na série aos poucos, só jogou referências, ainda por cima, colocou um outro problema pra série futuro, que não era necessário e que eu não gostei. E pra fechar, eu também queria falar que eu, apesar de gostar dos games, como eu já falei, não joguei muito, eu queria falar que eu não achei a série pior, uma das piores do ano, porque ela é diferente dos games. Pra mim, se essa série se chamasse Zumbis, Apocalipse, Pós-Apocalipse, não importa. Se ela tivesse qualquer nome, fosse só uma série de zumbi, ela seria ruim sim. Porque essa série, o problema dela não é se ela muda ou não Resident Evil, se ela é ou não Resident Evil. O problema é que ela erra em quase tudo que tenta fazer. E por isso que a série Resident Evil é uma das, se não a pior série do ano até agora pra mim. Concluindo, Resident Evil é uma das piores séries do ano pra mim, porque ela é muito ruim na parte de roteiro, ela é muito ruim na parte técnica, seja direção, trilha sonora, fotografia, construção de mundo, não importa. Os atores também são ruins, mas como eu falei, eu tento relevar um pouquinho mais os atores, exatamente por esse fator que eu falei lá na crítica, que é, eu vejo que tem tantos problemas na série, que é muito difícil colocar a culpa dela ser ruim nas costas dos atores. Mas como eu já falei mais de uma vez, isso não impede de ser uma das, se não a pior série do ano pra mim. E por isso que eu fecho a série do Resident Evil com uma nota 0 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da série do Resident Evil? Que nota você daria pra ela? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.